é um livro muito interessante e, como todos os outros livros da Bíblia, ele fala de Jesus. Todos os livros da Bíblia têm uma relação com Jesus. Então, nós vemos na aula passada, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, e hoje a gente vai começar no capítulo 4. Lembrando que o livro de Gênesis no original é Bereshit, que é no princípio, no começo, e nós falamos na aula passada sobre o processo de criação da terra. Na verdade, o processo de recriação da terra e de como Deus orquestrou tudo de uma forma linda e maravilhosa por amor ao homem. E hoje a gente vai começar no capítulo 4. Capítulo 4 de Gênesis. Se você puder, por gentileza, abrir aí comigo. Então, no capítulo 4, nós já temos Adão e Eva, que já foram expulsos do jardim, já não estão mais no jardim, e agora nós temos este casal tendo filhos. E diz aí no capítulo 4, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Por sua vez, trouxe partes das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. Aqui começamos com uma história linda a respeito de uma família. Porém, não diferente de nós aqui da Terra, né? Nós aqui no século 21, lá Caim, Abel, o seu pai, sua mãe também tiveram problemas. Lembrando que tudo dentro da Bíblia tem uma natureza, tem um ensino para nós, aqui na Terra, mas também tem uma revelação concernente às coisas do céu, concernente ao grande plano de salvação do Senhor. Então, no capítulo 4, aqui, nós temos o nascimento de Caim e Abel. Caim foi o primeiro filho, Abel foi o segundo filho. Caim, aqui, representa a lei. O que Caim fazia? Era agricultor. Se você lembrar lá de Gênesis do começo, quando Deus fala e Deus dá, vamos falar assim, dá a maldição, a punição, né, para o homem, para Adão, é de que ele teria que comer o quê? Do fruto do seu trabalho. Que ele deveria, suar para conseguir alguma coisa. Então, este trabalho de agricultura, ele representa o quê, irmãos? Esforço. Bem? Porém, o que o Senhor disse? Olha, mas Deus trouxe também Abel. E aqui o Senhor está dizendo o quê? Que Abel, ele era o quê? Pastor de ovelhas. Uau. Então, a gente tem aqui um tendo que plantar, um tendo que se esforçar e o outro tendo que cuidar, mas ao mesmo tempo o outro que andava na dependência. Quem aí já viu, já teve a oportunidade de, às vezes, de talvez morar na fazenda. Então, quando você tem seu gado, quando você tem as suas crias, você fica aqui na expectativa de uma coisa diferente, na expectativa como diz, né, das criaturas ali gerarem filhotes, darem filhos, da vaca poder gerar. Né? Então, isso aqui também é um serviço de quê? De paciência, de dependência, de amor, de cuidado. Tanto que quem é feito, chamado de sumo pastor, quem é? Jesus. Então, a figura do pastor sempre está falando de Jesus. Por isso, Abel representa o quê? A graça.
o favor que nós não merecemos. Então, lá na lei, no Velho Testamento, vamos falar assim, você tinha que se esforçar para ter os seus pecados cobertos, nem perdoados eram. Então, tinha que ir lá, pegar um bichinho, matar o bichinho, levar o bichinho, só podia ser no templo em Jerusalém. Pegar o bichinho, levar para o templo de Jerusalém, entendeu? Então, tinha todo um trabalho. Hoje, por causa do sangue de Jesus que foi sacrificado, por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, nós temos acesso a essa bênção da salvação. De que jeito? De graça. Amém? E aí, queridos, esses dois irmãos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui, ok? Enquanto eu estiver falando. Aqui nós temos esses dois irmãos que foram fazer o quê? Foram ambos oferecer o quê? Uma oferta. E o texto que nós lemos aqui, eu quero salientar aqui com você. Ó, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Amém? Então ele foi lá, chegou lá na lavoura dele, escolheu lá alguma coisa da lavoura dele e levou para Deus. Ok? Vocês concordam comigo? Foi assim? Agora vamos ver Abel. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. Então, Caim trouxe uma parte da colheita dele. Abel trouxe a primeira parte. Vocês conseguem ver a diferença? Do mesmo jeito que eu citei semana passada. Falei assim, olha, gente, imagine só. Nós estamos fazendo aniversário, né? E aí é o aniversário da Renata. Aí Renata vai lá, corta o bolo, né, Renatinha? Aí primeiro pedaço para quem é? Primeiro pedaço. Então, assim, sempre aquele primeiro pedaço é para quem você honra. Então, Abel, ele honrou a Deus com a primeira parte, a parte mais importante. Essa parte aqui que Caim levou, ele poderia até ser maior. Suponhamos, a oferta de Abel valeu, sei lá, $200. A de Caim poderia valer 800. Mas, mesmo assim, não funcionou para ele. Porque não era a primeira parte, não era a primícia. Então, tudo na nossa vida tem que ser feito da mesma forma. Deus deve sempre ter a primeira parte. Então, do seu trabalho, a primeira parte é do Senhor. Do seu tempo, a primeira parte é do Senhor. Dos seus sonhos, dos seus desejos, a primeira parte deve estar o Senhor. Então, queridos, quando a gente olha dessa forma, fica muito mais fácil nós entendermos onde está a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade perfeita para as nossas vidas é aquela onde Deus nunca será negligenciado. Às vezes eu escuto assim, pastor, eu tô parecendo uma proposta de trabalho, o trabalho é bom demais, eu vou ganhar, né, o 30%, 40% que eu ganho hoje por semana, será que trabalha para mim mesmo? Eu falei, irmão, por quê? Pastor, é porque, eu vou ter que faltar na igreja. O trabalho é no domingo. Eu trabalho todo final de semana. Irmão, você já está rompendo com a primeira parte. Você já está pondo Deus em segundo plano. Colocou Deus em segundo plano, irmão, não vai dar certo. Sabe? Continuando aqui, queridos. Olha, e aí o que acontece? Verso 5. Mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. Então aqui Deus faz o quê? Recusa a oferta que não foi a primeira. Recusa a oferta que foi feita por esforço e não por fé em Jesus. E não por fé. Às vezes tem gente que fala assim, puxa, não, vou falar por mim. Vou falar pra você não. Antes de converter, tinha uma creche lá na minha cidade. E eu todo mês eu dava tipo
um lanche de um dia todo para essa creche. Gente, uma pessoa ganhava salário mínimo, isso é uma coisa grande, né, financeiramente. Então eu gastava um bom valor dando lanche para aquela creche, para aquelas crianças. E aí eu pensava, estou fazendo uma coisa, entendeu? Estou agradando a Deus de alguma forma. Irmãos, mas aquilo não era a minha primícia. Então eu pensava que fazendo um serviço, um trabalho pela minha força, eu ia ganhar salvação. Porque dessa forma que várias religiões pensam. Então, por exemplo, eu tinha essa raiz espírita. E o espiritismo, ele fala muito a respeito da caridade. Então, quando você faz caridade, você ganha pontinhos no céu. A nossa obra é importante desde que ela venha acompanhada da fé. E já diria Tiago, porém a fé sem obras também não serve, não adianta. Mas a minha obra sem fé não vai adiantar também a mesma coisa. Então, queridos, ali em Caim, Deus rejeitando Caim, Deus rejeita o esforço, porque o esforço do homem sempre vai ser imperfeito. Você pode repetir isso comigo? O esforço do homem nunca será suficiente. Então, tudo que você fizer, nada será suficiente. Então, você pode falar assim, pastor, então eu posso fazer o que quiser da minha vida? Não. Isso não é uma carta branca para nós pecarmos. Isso já estou falando, mencionando Paulo em Romanos. Isso não é uma carta branca para nós pecarmos, mas pelo contrário, é um ponto de fé para que nós tenhamos temor. Então, se a gente tem temor e a gente tem fé, nós vamos fazer tudo que nós podemos. E o restante, nós somos completados pela graça. E ainda mais uma coisa, essa parte que a gente faz, então também não é por esforço próprio, é em função, em ajuda da graça. E aí, querido, o Caim ficou o quê? Mal-humorado. Aqui a Bíblia fala assim que o rosto dele se transtornou. Então ele ficou muito bravo. O emocional dele ficou desequilibrado. E nós estamos falando aqui de uma descendência que era santa. Irmãos, pensa bem. Se uma pessoa, às vezes, é uma pessoa cheia de Deus, cheia de Jesus, ela tem um semblante diferente, ela tem um jeito diferente, você sente uma paz diferente perto dela. Agora imagina ali Adão e Eva, eles pecaram, mas ainda existia muito da perfeição de Deus neles. Existia muito o contato de Deus. Vocês concordam comigo que faz sentido? E aí o que acontece? Aquela situação de raiva, de ódio, de descontentamento, retirou toda a graciosidade que Caim poderia ter na face dele, que Caim poderia ter no coração dele. E aqui a gente sabe que esse tipo de coisa a gente precisa dominar. E é o versículo seguinte: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que você transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se o não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E ele, ou seja, o pecado, deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, Deus aqui, ainda no seu imenso amor, na sua imensa graça, na sua imensa sabedoria, ele fala, Caim, segura a onda, meu filho. Acalma seu coração. Não é certo que se você fizer o bem, eu não vou te aceitar? E agora, o pecado está à sua porta. Ou seja, o pecado, aquele engano que tirou seu pai e sua mãe do Éden, está aí diante de você. O que você vai fazer? Você vai permitir que o pecado te conquiste ou você vai dominá-lo? Então, aqui existe uma ordem de Deus sobre dominar. Inicialmente, para Adão, a ordem foi dominar o quê? Dominar os animais, dominar a terra, não é? Lá no princípio, quando Deus fez a terra, e Adão estava sendo ali orientado por Deus, e ele disse, domine sobre tudo. Mas agora, Deus não está falando mais para dominar sobre a terra. Deus está falando para dominar si mesmo. a si mesmo. Então,
Agora aqui mudou de área, mudou de configuração. Porque, irmãos, às vezes é muito fácil a gente falar, às vezes é muito fácil a gente mandar, é muito fácil a gente ter um negócio, você controlar o seu negócio, mas, infelizmente, nós pecamos muitas vezes porque nós não dominamos a alma, não dominamos as nossas emoções. A gente deixa tudo subir à tona. Isso aqui cresceu de uma tal forma que culminou em quê? Verso 8, culminou em quê? Morte. Interessante que aqui a história diz o seguinte, que eles vão para o campo, e lá no campo, Caim matou Abel. Ai, queridos, que coisa triste, não é verdade? Que coisa triste. Então, o ódio, a vingança, causou aquela morte. Porém, queridos, olha só. Aos olhos de Deus, nada fica escondido. Porém, aos olhos do Senhor, todas as coisas são claras. E aí Deus faz exatamente como fez com Adão. Que jeito que Deus fez com Adão? Adão, né? Foi assim, não foi? Adão, onde é que você está? Né? E aí Adão fala assim, Senhor, ouvi a tua voz, eu escondi. E agora, da mesma forma, Deus fala com Caim. E aí, pergunta assim para Caim, Caim, onde está o seu irmão? Olha o que Deus fala para Caim. Onde está o seu irmão? Então, queridos, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E às vezes a gente quer culpar, né? A gente culpa a mãe, a gente culpa o jeito que foi criado. Ah, porque eu fui criado desse jeito. Ah, porque minha mãe era desse jeito. Ah, eu tô agindo assim porque você fez primeiro. Eu tô agindo assim porque eu tô te dando troco. Ah, você também nunca me respeitou, nunca me amou. Então isso, às vezes a gente é mestre, né, nesse revés, assim, sabe? Querer retirar a culpa da gente. A gente não quer assumir a culpa. É difícil assumir a culpa, né? Humilhação. Ninguém gosta de passar por humilhação, né, gente? Mas aí Deus pergunta, e aí Caim teve a ousadia de perguntar, acaso eu sou tutor do meu irmão? Olha a petulância dele. Virou para Deus e falou assim, que isso, eu vou ficar cuidando do meu irmão? Eu sei lá onde é que Abel foi se esconder. E aí, no versículo 10, acompanhe comigo aí, gente. Versículo 10. Então, disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Então aqui nós temos que a terra clama pelo sangue de Abel. Então todo lugar onde é cometido pecado, presta atenção nisso aqui. Todo lugar que é cometido pecado, estamos falando lugar, território, aquele lugar fica marcado no reino do Espírito. Onde se comete pecado, fica marcado espiritualmente. Vocês, aqui a gente não vê tanto isso, mas lá no Brasil é uma coisa muito comum quando a gente vai pelas rodovias, e ou nos lugares onde tem acidente, tem lá as cruzes, tem assim, né, tem aquele tanto de coisa assim, né, homenagem à pessoa que faleceu, que morreu, principalmente cruzes, né, é o que a nossa cultura faz. E neste caso, irmãos, você pode observar, se você for atento, pelo menos eu prestar atenção nisso, você vai observar que nem todo lugar onde tem muito acidente é necessariamente um lugar perigoso. Eu lembro de um trecho de uma rodovia lá perto de minha casa, que era tipo assim, um lugar tranquilo, não tinha curva, não tinha ribanceira, mas tinha muito acidente. E era logo depois de uma fazenda que tinha tipo o Cristo Redentor, que tem lá no Rio de Janeiro. A pessoa lá da fazenda fez um Cristo daquele muito grande. Ou seja, primeiro nós temos uma invocação a uma imagem. No caso nosso lá do Brasil, a Aparecida, ela libera o espírito de violência. Então, logo perto daquele ponto onde havia aquela idolatria, então se causava muito acidente. Então, um pecado atrai outro pecado.
Vocês estão compreendendo? E aí, pastora, como é que a gente faz com esse negócio? Uai, a gente ora, a gente reme a terra. Então, nós temos uma coisa que chama remir. O que é remir alguma coisa? É pagar o preço por. Remir é pagar o preço por. Então, você pode ir lá na sua casa. Ah, o que eu faço com a minha casa então? Não sei quem morou aqui antes. Você vai e unge a sua casa. Hoje a gente unge e abençoa e olha. Pega azeite, derrama. Então, quando eu fui comprar lá na minha casa, a primeira coisa que eu fiz, peguei o azeitezinho, fui lá na porta, derramei azeite lá. Dizendo, estou remindo essa terra pelo poder que é no sangue de Jesus. Todo pecado que foi cometido aqui, seja perdoado pelo poder que é no sangue de Jesus. Então, isso é, ou seja, romper com esse clamor da terra. Vocês estão entendendo? Romper com esse clamor da terra. E aqui, queridos, nós temos logo em seguida a punição. Então, em punição à morte de Abel, Caim teve o quê? A sua prosperidade corrompida. Sua prosperidade cortada. Leia comigo o verso 12. Quando você cultivar a terra, essa não dará a você mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Então, o que aconteceu? Qual foi a punição? Ele não conseguia prosperar em nada. Ele não conseguia firmar em nada. Então, às vezes, a nossa vida tá nesse ciclo de falta de prosperidade, de instabilidade. Será que não é punição? Ou seja, aqui é a famosa maldição, né? Será que não é maldição? Será que eu não estou sendo punido por algum tipo de erro? Por isso que a gente tem que estar sempre conectado com o quê? Jesus. Ter sempre o quê? Fé. Porque o único que tem poder para romper com as maldições é o quê? Jesus. Bom, queridos, e aí nós temos, antes de eu passar aqui para a próxima, que é o sinal de Caim, eu gostaria de fazer só uma observação. Às vezes a gente vê aqui assim, mas só tinha Caim e Abel, como é que eles, Caim e Abel casou? De onde é que vinham essas mulheres? De onde é que vinham essas gerações? Queridos, tudo começou sim no primeiro casal. E a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor falou assim, multiplicai-vos. Então, o que a cultura judaica fala a respeito sobre isso, por exemplo, é que no caso, quando nasceu Caim, quando nasceu Abel, no mínimo eles eram gêmeos. Ou seja, Caim, no mínimo, nasceu com uma irmã gêmea, Abel também, no mínimo, nasceu com um irmão gêmeo, uma irmã gêmea. Então, pastora, mas podia irmãos? Agora começo aí. A lei para não ter relação entre irmãos saiu mais para frente ali. Mas até Abraão ali você vai ver que Sara é meio irmã dele. Então as colônias, os grupos eram pequenos, fechados, por isso que eles se casavam entre eles. E assim também era no futuro. E aqui Caim é colocado um sinal. Aí eu já ouvi falar muita coisa desse sinal, e aqui eu gostaria de fazer só um pontinho aqui. Eu já ouvi falar assim, pastor falando, o sinal que Deus colocou em Caim foi a cor da pele. Então, que Caim se tornou negro. Se tornou negro. E aí era o sinal da maldição de Caim. Gente, mentira. Não tem nada a ver com isso. Isso é só abrindo um precedente para, sei lá, né? Mas, e aí o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês o sinal de Caim, que é essa palavra, ó. Essa palavra aqui, ó. Então, o que é essas três letrinhas aqui? Aleph, Vav e Tav. São três letras. Aleph, Vav e Tav. Então, o que significa essas três letrinhas? Aleph é o nome de Deus, né? Aqui, a segunda letrinha é a conexão com Deus. E a última letrinha significa selo. Então, Deus, conexão, selo. Então, na verdade, o que foi sobre Caim?
um selo que Deus colocou nele. Deus colocou um selo. E qual que é esse selo? Aí a gente pode pegar essa palavra e encontrá-la em outras partes da Bíblia. E aí essa palavra, ela está, para simplificar, um monumento no Jordão. Lembra quando o povo de Israel atravessou o Jordão e Josué passou e construiu um monumento de pedras? Aquele lá chama Ó. É esse nome aqui mesmo. Outro lugar que está no sentido de profecia e de promessa. Então, pode ser duas coisas. Ou um monumento de pedra, como foi feito lá atravessando o Jordão, ou uma profecia e uma promessa. Então, nós ficamos o quê? Com a profecia e promessa. Então, na verdade, o sinal de Caim era só uma promessa. Que ele não seria morto. Por causa do pecado dele. E aí, mais uma vez, a gente entende o que? O processo de redenção. Apesar de ter cometido o pecado, ele sofreu sim uma punição, que foi a respeito na prosperidade, ok? Porém, ele não recebeu uma punição na mesma conformidade do delito dele. Porque é isso que a gente quer, é isso que a gente pensa de justiça. Quando uma pessoa comete um delito, o que a gente fala? Ah, mas o fulano merece tempo de cadeia. Então, se a pessoa cometeu um roubo, tá bom, vai ficar 2, 3 meses de cadeia, ok? Mas se a pessoa matou uma pessoa, não, fulano tem que ficar pelo menos uns 30, 40 anos. Ou ainda, quando, né? Aqui nos estados tem o quê? Pena de morte. Então, como diz, né? Olho por olho, dente por dente. Então, amados, Caim, mesmo com esse pecado horroroso, homicídio do irmão, ele não recebeu a punição justa com relação ao que ele fez. Vocês concordam comigo? Yes. E aí, mais uma vez, a gente vê o plano da redenção, o plano da graça, o favor de Deus que nós não merecemos. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Posso virar aqui, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Posso continuar? Alguma pergunta sobre esse tema? Bom, e aí o que acontece, irmãos? Bom, morreu Caim, Abel. Né? Morreu Abel. Eu quero só falar uma coisa aqui interessante, né? Abel, Caim, significa adquirir. Ganhei, recebi. Abel significa filho. Só que esse nome Caim, no hebraico, ele também tem uma variação para lança. E tem umas outras terminologias assim, não muito legais. Porém, quando dá a tradução, ele já fala assim, a Eva já fala assim, eu vou chamá-lo Caim, porque do Senhor eu o adquiri. Uma coisinha assim, depois você olha lá no versículo. Por que eu estou mencionando isso? Porque eu já ouvi, mais uma vez, né? Pastor pregar assim, que Abel era chamado de lança. Perdão, Caim era chamado de lança. Abel de filho. Então, por isso que Caim ficou com inveja, ficou, né, inveja do irmão a vida toda, e que a morte, o assassinato, foi só uma consequência daquilo de uma vida toda, porque ele ficava ouvindo a mãe chamava o lança, e aí virava para Abel o filho. Vocês estão entendendo? Mas não, irmãos. A Caim significa do Senhor eu adquiri, do Senhor eu ganhei. Então, em momento nenhum, Caim foi desfavorecido. Aqui entra aquela coisa, o quê? A coisa da opção. Né? Pastor, mas não representa Velho Testamento, Novo Testamento, a lei e a graça? Sim, representa a lei e a graça. Mas em toda a Bíblia você sempre vai ver a opção. Havia, como nós vemos da outra vez, 2 árvores no jardim. Então, todo dia, Adão e Eva levantavam de manhã e viam as 2 árvores. A gente não sabe como sempre foi o jardim, né?
sabe se foi 1000 anos, não sabe se foi 2000 anos, não sabe. Porque não contou o tempo. O tempo começa a contar depois. Mas, como Deus é bom, o que acontece? Morreu Abel, Eva engravidou de novo. Vamos lá, versículo 25, irmãos. Versículo 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu luz a outro filho que chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então, o que a Eva falou? Então, como é que você vai descobrir o significado dos nomes bíblicos? Você não precisa nem fazer essas pesquisas que eu faço. Você vai ler o versículo. Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Então, Sete é um nome relacionado com no lugar. Então, Sete significa substituto. Amém, irmãos? Amém. Então, Sete significa substituto. Então, quando o diabo pensa que roubou alguma coisa de você, você vai se lembrar que Deus, ele substitui. Aleluia. Deus, ele restitui. Aleluia. Deus, ele renova. E aqui, irmãos, eu quero só trazer aqui para vocês o nome de Sete. São 2 letrinhas só. É um nome bem simples. É uma letrinha que chama Shin, outra que chama Tav. Que também tinha lá, né, no Off. Lembra do Off, lá da promessa, da maldição? É a mesma letrinha que estava lá também. Então, de uma coisa mal, o Senhor coloca uma coisa boa. Aleluia. Olha que coisa linda. De uma coisa ruim, o Senhor faz uma coisa nova. Então, Shin é a raiz da palavra Shalom. Paz. Shalom. Tav, mais uma vez, é selo. Então, queridos, Sete é o quê? O selo da paz. Aleluia. Então, esse substituto, né, ele veio para trazer o selo da paz. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. E aqui você sabe, né? Você sabe que foi dessa descendência de Sete que veio Jesus. Começa lá dessa genealogia. Amém, queridos? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos passar para o capítulo 5. Ok? Bom, então passou-se gerações e gerações e tudo mais. No capítulo 5, versículo 5, eu escrevi Adão aqui, não é Adão, é Noé. No versículo 5, nós temos Noé. Que coisa linda, né? Olha só. O que diz aí? 5:5. Que Noé, aqui. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem em sua imagem e semelhança o fez, homem e mulher criou, quando foram criados ele abençoou, o chamou de homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, a semelhança, conforme sua imagem, e deu o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Por que as pessoas... Aqui era Adão Rei, gente, eu vi. Essa é uma coisa, fiz outra. Por que eu queria falar outra coisa aqui. Por que as pessoas viviam tanto tempo? Porque eu já ouvi falar assim, pastor, isso aí não é o tempo certo, era contado de forma diferente, era contado por meses. Não, irmãos, era o tempo certo, tá? Mas lembra que eu disse para vocês, quando Adão e Eva saíram do jardim, eles carregavam ainda o quê? A perfeição. Como disse, eles tinham comido muito da árvore da vida. Então havia dentro deles ainda traços do que? Da eternidade. Que Deus criou o homem para ser eterno. Então por isso que se vivia tanto tempo. E aí o que acontece? Capítulo 6, verso 2. Tudo bem aqui, queridos? Sim. Que é importante essa informação para a próxima coisa que eu vou falar aqui. Capítulo 6, verso 2. Vamos, verso 1. Quando os filhos dos homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si as que lhe agradavam. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem,
meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naquele dia havia Néfilins na terra. Também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, esses foram os heróis do passado e homens famosos. Bom, Néfilins. Esse povo era o da Grécia? Hã? Esse povo seria o da Grécia? Quando você fala com relação à mitologia grega? Yes. Ah, sim, com relação à mitologia grega? Isso, aham. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque acontece, existem muitas conjecturas, muitas sobre essa passagem. Irmãos, certas coisas a gente vai ter só aquele 100% de revelação aonde? No céu, né? E, então aqui, por exemplo, tem alguns pastores bem conceituados, gente, não estou falando aqui de pessoa que está vendo, né, de pastor de internet, mas que eles olham para essa passagem e veem somente a questão de ser homens e mulheres poderosos. Homens, como diz, a geração de Sete misturando-se com a geração de Caim, ok? Tem sentido? Tem. Mas tem outra leva de pastores líderes que já vão para a expressão, vão para a parte que eu já também acredito, que eu acho que pode ser e provavelmente seja. Quando os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quando fala aqui nessa passagem, quando fala filhos de Deus no hebraico, nós estamos falando descendentes. Nós não estamos falando simplesmente... Nós não estamos falando simplesmente de homens. Nós estamos falando de humanidade. Então, quando a descendência de Deus, e aqui a mesma coisa, filhas é a mesma coisa, descendentes, está lá no original. Então, quando os descendentes de Deus e os descendentes dos homens, entendeu? Os descendentes de Deus e descendentes dos homens, os criados por Deus e os criados pelos homens, tiveram relação e se envolveram, nasceram quem? Os gigantes. Aí você pode falar assim, aqui houve o quê? Houve uma mutação genética. Você concorda comigo? Yes. Aí quando esses pastores mais tradicionais falam a respeito dessa passagem, quando fala gigantes, eles só usam na conotação de pessoas poderosas, ok? Mas, irmãos, como já é mencionado mais pra frente, a presença de gigantes lá em Canaã. Tanto que quando o pessoal que foi conquistar a terra prometida, falou assim, olha, nós olhamos para nós mesmos e a gente se sentiu como um gafanhoto. Caleb também, quando foi conquistar, no caso de Gileade, falou assim, ó, lá é terra de gigante, mas eu vou lá e vou conquistar aquilo. Davi lutou com quem, gente? Gigante. Golias, não foi? Yes. Ele teve mais alguns guerreiros dele que também combateram com gigantes. Então, nós estamos falando, sim, de uma mutação genética. Pastor, e que jeito que deu essa mutação, irmãos? Esse assunto que eu vou tocar aqui é um pouquinho discutido. Mas eu estou aqui dando, informando para vocês, no meu entender, qual que é o viés, mas aquilo que eu creio nas escrituras. E você tem, como diz, né? Você tem toda a liberdade aí para discordar nisso aqui. Se você não quiser, tá tudo certo. Olha, quando fala os filhos de Deus, criação de Deus. Mas você há de concordar comigo que Deus criou o quê? O homem. E Deus criou o quê? Anjos. Você concorda? Yes. E aí, o que aconteceu com esses anjos? Caiu. Terço deles, o que Caiu. aconteceu? Caiu. Então, nós podemos estar falando aqui que esses filhos de Deus são o quê? São os anjos caídos. Esses anjos caídos foram e tiveram relações com a descendência dos homens. Aí você vai falar assim, pastor, agora você está cometendo uma heresia.
Por que você está cometendo uma heresia? Porque Jesus falou no Novo Testamento que os anjos não têm sexo. Não são homem, não são mulher. Como é que você está falando que os demônios fecundaram, tiveram relações com as pessoas, com a descendência dos homens? E aí já viemos para a segunda parte. Sabemos que os demônios, eles podem fazer o quê? Incorporar. Se incorporar. Eles fazem até se parecer com um anjo de luz. E aí, essa teoria diz o seguinte: demônios específicos entram num corpo masculino, ok? Injeta o esperma no corpo feminino. Outro demônio específico recebe aquele sêmen e aí vão gerar, se torna uma mutação genética e vão gerar quem? Os gigantes. E aí, hoje se dá o nome de súcubos e incubos. Incubos e súcubos. Sabe? A essa teoria. Então, são súcubos e incubos. E aí, o que acontece? O sêmen, ele é contaminado, vamos dizer assim, né? Aquela energia que passa contamina o sêmen. Ou seja, ocorre ali mutação genética. Ah, pastora, mas isso conta, que negócio de energia, trazer mutação genética? Ué, qual grávida aí, as mulheres que teve grávida, não podia fazer um raio-x? Jamais. Não é? Por quê? Tem perigo de mutação genética? Com certeza. Não é? Yes. Então, irmão, se a gente não pode fazer um raio-xizinho, a grávida, então será que os demônios também não podem, por causa das alianças que foram feitas com o mal, interferir também? Irmãos, ele está desde o princípio imitando Deus. Se Deus lá no começo criou o homem, o que Satanás vai querer fazer? Criar a raça dele também. Com certeza. Se Deus deu Jesus para nós, para a humanidade, o inimigo está preparando quem? O anticristo. O contrário a Cristo. Então, o diabo, ele é sempre assim e age sempre assim. E eu vou falar mais para vocês. No meu ver, essas mutações continuam acontecendo. É lógico. No meu ver e no ver de muita gente inteligente por aí. Por quê? Porque hoje o diabo não quer mais criar gigantes, mas ele quer criar pessoas que sejam capazes de aguentar aguentar o incorporar de demônios de alta patente para poder gerir a terra. Porque é isso que o anticristo vai fazer, irmãos. O anticristo é uma pessoa que vai ter o quê? Que vai ter a capacidade de incorporar o que? Os demônios de mais alta patente para gerenciar a terra. O próprio diabo, através da pessoa do anticristo, vai gerenciar a terra. E aí? E aí? Respira aí. Quer perguntar alguma coisa aí? Ou a gente pode continuar indo para frente aqui? A questão do filho dos homens aí, filho de Deus, não tem nada a ver com Sete e Caim, não? Porque, tipo assim, Sete era um renovo, né? Substituto. E Caim, né, seguiu representando o pecado. Foi e tem uma isso passagem mesmo. que eles falam, tipo assim... Foi isso mesmo que eu mencionei. Alguns a pessoa pregadores... não aceitou Jesus, então você é criatura de Deus. Não, eu aceitei Jesus de todo coração. Então você é filho de Deus. Uhum. E não entra nessa pasta de divisão, e não entre os filhos dos homens e filhos de Deus, Eu, na linhagem de Sete e os filhos de Deus. Eu pessoalmente penso que não. Por quê? Porque hoje, se o ímpio, ou mesmo no passado, vamos falar hoje, né? Hoje, se um ímpio casasse com uma pessoa crente, então o filho era para ter um problema genético, uma mutação genética. Não tem. Então nós estamos falando aqui de mutação genética, nós estamos falando de coisas aparentes, então nós estamos falando de quê? De gigantes. Por isso que eu mencionei no começo, sim, existem pastores que falam que eram os filhos de Deus, ou seja, a geração de Sete, entrando em contato com a geração de Caim.
Alguns pastores falam isso, por isso que eu não mencionei para vocês. Então não existe esse negócio de criatura de Deus e filho de Deus, não. Não, sim, Lógico mas que é tem. outra Não, coisa. isso aí é depois de Jesus. É depois de Jesus que Nós, vai nós essa linhagem. estamos Né? falando Aham. duas coisas diferentes. Outra coisa, entendeu? Sim. Então isso aqui é uma coisa. Agora, a criatura de Deus é toda a humanidade. É, toda criatura. Não, toda criatura. Eu Toda a achei, humanidade. eu sempre achei, sempre não, mas quando eu li isso eu achava que entrava a questão da mitologia grega, porque eles são muito convincente, vamos falar assim, de que existiu, de que foi verdade. Então, assim, por ser muito convincente, Pode ser, a gente não sabe. então talvez ele não daquele jeito, porque a gente sempre quer, isso é uma história. É história, então qualquer um pode escrever e o outro vai ler e pode acreditar. Mas assim, mas pelos detalhes, a minha cunhada, por ser espírita, ela sempre comentou. Então, assim, aí quando eu lendo a Bíblia, parece que eu não sentia que tinha uma conexão ali, Pode mas ser. mas não é uma coisa que, eu sei que não, mas não é uma coisa que a gente vai falar assim, isso. não. Uma percepção pessoal. Mas pode ter, do mesmo jeito que teve gigantes, pode ter outro tipo, que vai falar, né? Gigantes e heróis e tudo. Então pode, vamos falar assim, né? Pessoas com superpoderes. Parece até um pouco, né, de fantasioso, mas não é, gente. Não, acho que não. Uhum. E eu vou falar outra coisa. Tem um historiador muito renomado que chama Flávio José. Ele é um historiador, ele não é crente. Ele foi contratado pelo governo romano para consolidar, para fazer, como diz, um resumo, fazer uma história dos gigantes. Então, não somente Flávio José, que é historiador, não é um personagem bíblico, mas Flávio José e agora dois outros historiadores, que agora eu não me lembro o nome, me perdoe, só Flávio José, porque eu lembro, eles apoiam essa linha de Teoria. pensamento que eu estou dando agora, né, que eram gigantes e que realmente foram, né, os demônios que se envolveram com a humanidade, potencializando. Mas voltando à sua pergunta, meu irmão, então assim, são assuntos diferentes. Quando nós falamos criatura, é todos nós, né, e nós nos tornamos filhos de Deus quando nós temos uma aliança com Deus. Então nós não estamos falando aqui de renascimento ali, não da carne, mas da água e do Espírito. E é o que diz lá em João 3, quando Jesus está pregando para Nicodemos. Ele fala assim, Nicodemos fala, como é que eu vou nascer de novo? Aí o Nicodemos fala, vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus fala assim, não, nós não estamos falando de carne, nós estamos falando de espírito. Então, quando nós falamos de criatura e filho de Deus, nesse contexto que você falou, meu irmão, então é nesse contexto de espírito, lá de João 3. Eu estou mencionando aqui uma coisa vamos falar assim, da carne, né? Então, do nascimento de gigantes. Gente, é muito. Por isso que eu disse que esse... Falando a respeito de Nicodemos aí, é curioso que, tipo assim, tem pregador famoso, que toda vez que ele sobe no púlpito, ele fala, eu vim do tráfico, eu vim não sei o quê. Entendeu? Ele é nova vida. É bom, como Paulo dava um testemunho muito eficaz, né? Verdadeiro. E ser como Paulo, gente. O cara que der a palavra de Deus, tem que falar uma vez, tem que falar duas, mas não gasta ficar batendo na tecla, tudo aqui. Parece que tem orgulho daquilo, entendeu? Misericórdia. Não, ué. Toda vez que sobe no púlpito, não, eu era do tráfico e tal. Não fala uma vez, fala duas, num momento. Paulo falava num momento específico. Por isso que Paulo era diferente, entendeu? Se você pode ver nas partes da Bíblia, ele só falava num momento específico. Eu tenho uma palavra lá, ué. É aquela coisa, né, gente? A prioridade é a palavra de Deus. A gente vai crescendo, né? Yeah. Vamos lá. Bom, e aí no verso 9, nós entramos nesse personagem que eu gostaria de mencionar hoje, que é o quê? A Arca de Noé. Esse personagem tão marcante que é Noé. Irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco assim, pensando o que eu ia abordar de Noé. Porque são tantas coisas que a gente podia abordar na história de Noé, mas eu decidi ir por um caminho aqui, aí talvez mais pra frente a gente pode, né, aumentar aí a nossa ótica, né? Como diz, trazer a visão um pouquinho mais para perto. Mas eu escolhi fazer só um apanhado geral da história. E eu vou marcar só num pontinho ali que eu achei interessante para vocês, que eu gosto de trazer coisa diferente, né?
Então, Noé tinha 500 anos quando começou a construir a arca. Vamos ler aí. Capítulo 5, verso 32. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Sim? 5:32 que eu li. Ah, tá. Então, nós começamos a história de uma família. Interessante que vocês vão observar que sempre Deus, ele age através de famílias. São famílias perfeitas, gente? Por favor, lembrando, são famílias imperfeitas. São famílias que precisam de transformação. Mas ele sempre traz isso porque é sempre uma alusão, sempre uma referência à igreja. Sempre. Tá? Então, aqui Noé, mais uma vez, ele é um quê? É um tipo de Cristo. Eu sempre falo para vocês, personagens bíblicos têm a ver com Jesus. Então, Abel foi o sacrifício. E aqui a gente tem o quê? Noé, quem ele é? É o Salvador. Porque através de Noé, ele cria o quê? Ele cria uma embarcação. E essa embarcação faz separação. Olha que lindo, gente, que Deus faz. Separação entre a salvação e a perdição. Então aqui, quem não estava dentro da arca, o que aconteceu? Morreu. E quem estava dentro da arca foi salvo. E aí nós entendemos o quê? Que a arca, que é a igreja, é a família que Deus escolheu, em Cristo Jesus, é a que vai ser salva. Por isso que é o que há divisão. Quem estiver fora disso vai para perdição, vai morrer. Pergunta. Eu vejo a arca, porque foi se você foi num local pequeno, né? Não veio a chuva. Não, foi aquele negócio que eu expliquei na outra Então, aula. foi em lugar pequeno. Na parte da Bíblia que fala muito pouco dos Néfilins, eu acredito que Jesus mandou para acabar com os Néfilins. Lógico que os Néfilins são manipulador, cortou aquela área, vamos falar. Então, tipo assim, porque a gente fica assim, porque é pecado. Mas você acha que foi para matar só os Néfilins? Eu acho que, vamos ler aqui, que eu acho melhor, achei interessante a gente ler então. Olha só. Quando os homens, aí fala dos Néfilins, né? Versículo 4. Aqueles dias havia Néfilins, a terra também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então aqui está falando dos Néfilins. Mas no 5 fala mais. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era simplesmente somente para o mal. Então, eu acho sim que teve a questão dos Néfilins, com certeza, mas a gente já lembra que os Néfilins, os gigantes, não parou aqui no dilúvio, continuaram, porque eu citei os gigantes aonde? Lá em Samuel. Citei os gigantes lá em Davi, né? No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 13. Então, não foi só os gigantes, mas foi a questão da perversidade humana, maldade humana. Então, não havia em canto nenhum, de jeito nenhum, bondade. E aí foi quando Deus decidiu fazer o quê? Decidiu matar todo mundo. É simples assim. Aí entra a teoria do canópio, que eu quero lembrar vocês. Só lembrando. Então, nós temos aqui a terra, que é a famosa Pangeia, né? Pangeia, ou seja, a terra era um bloco só. E aí, a gente tem o quê? Volto a falar. Chamei de teoria, ok? Teoria. Então, a gente pode chegar lá na terra e
lá no céu, e entender essas coisas de uma forma diferente. E aí, quando houve a separação das águas, então houve separação das águas. E aí houve o firmamento, que eram as águas de cima, e a Bíblia chama separação entre as águas de cima e as águas de baixo. E vamos pensar que isso aqui, que a Terra é redonda, né, gente? Então isso aqui é como se fosse, pensa no útero e o bebezinho dentro do útero. Exatamente isso. Então tá o bebezinho aqui dentro do útero, ou seja, era a Terra, e toda aquela água em volta. Então Noé olhava para cima, ele não via nuvens, ele via um espelho de água. Até trouxe a tradução, né? Que é um vidro, como se fosse um vidro derretido, reluzente. E aí Noé foi ordenado para fazer o quê? Construir a arca. E ele ficou pregando. Tem uns historiadores que falam 100, outros historiadores falam 120, tá, gente? Então vamos por 100. Então ele ficou pregando 100 anos, falando que ia chover. Mas nesse tempo, como nós lemos lá na aula passada, não tinha chuva. Tinha o quê? Um vapor que subia da terra e molhava a terra. Aí veio o doido do Noé e fala assim, gente, vai chover. Tá vendo essa terra? Tá vendo essa água que você tá vindo aí? Isso aí, essas águas de cima, o Shimai, que eles falam, vai cair. E ele ficou o quê? 100 anos pregando sobre isso. Falando sobre isso. Ou seja, dando tempo ainda para o povo arrepender, né, gente? Deus, ele é bom, né? Ele sabe que a gente não vai arrepender, mas mesmo assim ele acredita e dá a chance ainda. Interessante, né? É brasileiro. Sabe que não vai aceitar. Sabe que não Né? Deus é brasileiro, só Né? pode. Não ficar verdade, dúvida existe, de que não. a culpa foi dele, né? Não ficar dúvida. A culpa Então, foi sua. Noé ficou pregando ali 100 anos, construindo a arca e falando que ia chover. E aí ninguém acreditou, né? Então, segundo a teoria do Canópio, lembra a palavra de novo, né? Teoria, né? Então, segundo a teoria do Canópio, o dia que vem o dilúvio é porque essa bolsa rompe. Essa bolsa rompe, né? Então, não é simplesmente uma chuvinha durante 40 dias. Vamos falar assim, né? Tá tendo até um furacão, né? Lá na Louisiana, lá. Então, todo mundo tá alarmado. Então, não era só um furacão, gente. Era esse lençol de água daqui de cima, de repente, caindo em cima. Durante o quê? 40 dias. Esse negócio. Pastora, o aqui, Espírito Santo, ele já se movia nessa época? Porque pensa comigo. Tipo assim, eu vou falar, olha, vai, gente, vai acontecer sei lá, um evento, aí eu vou dar um nome para isso. Um circular vai acontecer daqui 5 anos. Aí você me pergunta, o que é circular? Ah, é um circular, vai acontecer, você tem que acreditar. Mas ninguém sabe o que é circular. Alguém vai acreditar? Não. Tipo assim, vai chover. O que é chuva? Eu sei o que é chuva, a gente sabe o que é chuva, a gente sabe o que é enchente, porque a gente já viu. Agora, uma coisa que você nunca viu, a senhora chega pra mim e fala, Aline, vai chover, mas o que é chuva? O que é isso? Então, Aí, assim, como é que os homens iam acreditar? Porque de nós, a gente não... Ainda mais que o homem já era ruim. Então, assim, o Espírito Santo estava aqui, porque quem que ia convencer esse povo do que era a chuva? Porque, mas mesmo assim, olha, o Espírito Santo tem que existir. O que está escrito lá? Abacuque 11. Não, Hebreus. Hebreus, tá. Hebreus 11:1. Não, você tem que citar de cor aí. Eu não lembro, não. É a mesma coisa, é fé, é capaz de falar fé. Alguém já viu Deus? Quem viu foi os discípulos em Jesus Cristo. Tem alguma foto de Jesus Cristo? Assim, esse era Jesus Cristo? Não tem. Não tem, porque Deus não deixa revelar. É fé. Então, queridos, ó, Hebreus 11 fala o quê? O que é fé? Que a fé é o firme Firme fundamento. fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Então você espera, mas você não vê. Tinha Espírito Santo? O Espírito Santo agia de forma pontual. O Espírito Santo não era liberado como é hoje. Para vocês entenderem. Estou falando assim de uma forma bem simples.
Não era liberado como era para todo mundo hoje. Então ele agia pontualmente em pessoas. Então o Espírito Santo estava lá agindo na vida de Noé. Do mesmo jeito, olha só como que as coisas, as pessoas não precisavam crer no dilúvio porque nunca tinha existido. Do mesmo jeito, os fariseus não acreditaram em Jesus porque nunca tinha tido crucificação, não tinha tido Messias antes. Do mesmo jeito que muita gente hoje não crê em arrebatamento. E a gente fica, arrebatamento vai ser assim, arrebatamento vai ser assado. Pré-tribulacionista, tribulacionista, mesotribulacionista. Entendeu? Então, tipo assim, tem várias e várias formas de interpretar, porque são coisas que nós não vivenciamos, que nós não temos clareza na nossa mente humana. Porque Deus criou coisas que a nossa mente não pode comportar. E aí, o que a gente faz diante de todas essas coisas? A gente age pela fé. Porque se a gente for olhar, olha, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, podemos dizer que um deles podia falar assim, pai, o senhor tá doido. O senhor tá doido mesmo, vamos internar o senhor. Onde que já se viu falar que isso aqui vai cair, pai? Que vai chover, não existe isso. Mas não, os 3, Deus não falou com os 3 rapazes. Deus falou só com Noé. E os 3 tiveram fé naquilo que Deus estava falando a respeito do pai. Ah, mas é pai dele. Gente, que isso? Quantas vezes os filhos não acreditam na gente? Eles só terem uma manga lá no meio, né, pastor? Quantas vezes os filhos não acreditam na gente, não é verdade? Yes. Então, irmãos, você faz sentido para você agora, Aline? Faz sentido para você agora? Faz. Baseado nisso, no céu vai animal também? Porque na arca tinha. Na arca tinha. E aí a gente fala. E aí se é outra simbologia. Coisa, são as conjecturas, né? São as teorias e interpretações. Liliane, eu penso que sim. Porque lá em Gênesis, lá em Isaías, lá em Isaías fala assim, que o leão vai dormir com a ovelha. Ah, pastora, mas aí está falando do leão da tribo de Judá, que é Jesus de Nazaré, e da ovelha, que somos nós. Ou pode falar do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele é como leão, mas ele também é como ovelha. É tudo uma pessoa só. Eu falei, ok, todas as coisas espirituais também têm conotação natural. Não acabei de falar para vocês agora há pouco. Então, tem tudo isso no espiritual, mas para mim vai ter um leãozinho, vai ter uma ovelhinha lá. Agora, o leão dormindo comigo, Aí, gente, é mais uma vez aquelas coisas que a gente... Deus me livre. Mas agora... Mas lá é perfeito, lá é perfeito, tudo é limpo, não tem doença. Tem muito animal aí que veio do inferno. Por quê? O rato deve ser um, pastor. A barata também, Olha só, certeza. Nós não falamos de mutação genética, não falei mutação, vira essa chave aí, gente. Vamos sair da casinha um pouco. A gente não falou de mutação genética? Então, você teve mutação genética no homem, não pode ter no animal também? Uai, na terra tem? Então. A transformação do solo, o solo não fica diferente conforme o ano vai passando? Qual foi a maldição para a serpente? Arrastar. Você vai arrastar. Então quer dizer que antes vai fazer o quê, gente? Andava. Perdeu as pernas. Entendeu? Antes a serpente andava, agora a serpente arrasta. Eles falam que o solo igual do Mato Grosso, que é o Brasil, que é a região que produz muito no Brasil, futuramente vai virar deserto, por causa da mutação do adubo demais, né? Sim. Isso já virar deserto. Não, e aí assim, eu acredito que muda sim, porque se a terra ela clama, se a terra ela se movimenta de acordo com o pecado do mundo, eu acho que é tudo. É tudo, é água, é solo, é ar, é tudo, isso, é raio solar. Pastor, eu vou resumir, mas o Adão fez essa arca desse tamanho, só ele e o filho Não é. dele, ou tinha muito ajudante? Tinha o quê? Então, Eu acho que é a família, não? então, a Bíblia não menciona nada sobre isso. Porém, a gente pode entender uma coisa aqui. Nós não estamos construindo uma coisa santa? Não estamos construindo uma coisa separada? Ajudando ele. Sei. Entendeu? Então, assim, por que não? Tinha uns anjinhos ajudando. Por que não? Os filhos estavam ajudando. E as Isso aí, os noras. filhos, eu posso ter certeza A que mulher. assim. Né? A mulher, né? Sabe lá os netos. A gente não sabe, né? Apesar que quando a Bíblia fala que eles entraram dentro da arca, fala que Noé e sua família. Então, assim, Noé e os meninos. Então, sabe? Então, assim, tem algumas coisas que são abertas. Eu
creio que tem algumas ajudinhas aí, com certeza. Mas lembrando mais uma vez que aqui nós estamos ainda num tempo Por de isso que eu não sei perfeição. não, porque tinha Noé foi morrer lá com 900 e tantos anos. Ok? Os anos na vida do homem foram diminuídos depois desse problema todo aqui, que o Senhor falou assim, ó, vou dar uma limitada nesse tanto que o povo vive aqui, vai ser só para 120. Ó, deixa eu falar para vocês onde é que está o versículo do 120. É no 3, né? Não? Ai, ai. É no 6. Vocês acham aí para mim? No por favor? 3, no verso É. 3. 3. Aham. No 3. A parte de B. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele viverá 120 anos. Tá vendo? Então foi caindo aqui, como diz o tempo de vivência. Então, gente, pensa numa pessoa de 600, 700 anos. Ele foi chamado aqui, ele tinha 500. Então, nós estamos falando de um vigor de perfeição, né? De um vigor físico. Eu com 40 e poucos aqui já estou com dor nas cadeiras. Misericórdia. Vamos lá, queridos. Vamos encerrar aqui. Olha só, nós estamos falando o quê? De 40. Esse número 40, ele é ciclo. Ciclo. Começo e término. Passagem de ciclos. Passagem passagem de vida. Também 40 está ligada a salvação, livramento e a outra coisa, salvação, livramento, ciclo, mas também purificação. Presta atenção nisso aqui, gente. Toda vez que você vê o número 40 na Bíblia, nós estamos falando disso aqui. Vamos pensar nos 40 aí? Vai lá, você pode me ajudar. O que tem de 40 na Bíblia? A tentação de Jesus. Tentação de 40 dias Jesus. No deserto. Ficaram no deserto 40 anos. 40 Ficar no anos. deserto 40 anos. Ah, Ficar no deserto 40 anos, o povo de Israel. Para quê? Para te provar, para saber o que estava no seu coração. O que é isso? É? purificação. Entendeu? Então, o que mais de 40 que tem aí? Moisés, As a vida de fases Moisés foi tudo de ciclo de 40. 40 no Egito, 40 no deserto. com Jetro, 40 no deserto. O que mais? Alguém mais lembra? Eu estou lembrando só de mais uma aqui. Depois que Jesus, que a gente não costuma falar desse, depois que Jesus morreu e ressuscitou, 40 dias. exatamente, 40 dias. ele ficou 40 dias na Yes, terra yes. antes da assunção dele. Não é que ele ressuscitou e foi para o céu e acabou. Não. Ele ficou 40 dias na terra depois que ele ressuscitou, falando, pregando, ensinando. Aí no final dos 40 dias que ele foi para o céu, e ele foi para o céu diante de uma multidão de 500 pessoas. Então, foi para ficar marcante mesmo. Bom, arca. Só mais uma coisinha aqui a respeito de arca. No hebraico, ela... Não tem que falar isso, gente. Perdão, passei já da minha hora. No hebraico, ela tem... São 3 letrinhas do mesmo jeito. E aí, eu vou só falar para você o que significa. Significa o selo da casa da graça de Deus. Então, uma letrinha é selo, outra é casa, outra é graça de Deus. Então, isso é arca. Então, por isso que a arca é símbolo quê? Da igreja. É símbolo quê? Da salvação. É símbolo quê? Da família de Deus. Amém, queridos? Amém. Continuando aí. Capítulo 8. Versículo 2. 8, 2. Como eu disse para vocês, eu tive que só escolher pontualmente alguns assuntos aqui de Noé, senão a gente ia ficar umas 3, 4 aulas só falando de Noé, tá bom? 8, 2. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou.
Então aí houve um momento, não é que a água acabou, é que Deus fechou. Então Deus fechou as comportas e agora essa água caiu aqui e a chuva, e agora que era chuva, né, parou. Essa terra aqui que era Pangeia foi separou para um lado, separou do outro, né, as Américas do lado de cá, a Europa do lado de aqui, a Ásia do lado daqui, né? Então, aqui que houve a separação de tudo. E aí parou de chover. E no versículo 11, fala que o quê? Que na hora que para de chover, ele solta 2 animaizinhos. Um chamado corvo e o outro chamado pomba. Então, o corvo e a pomba. Aí tudo, gente, oh glória a Deus, tudo tem uma dualidade, tá vendo? Mais uma vez a dualidade. O corvo representa a carne, a pomba, símbolo do Espírito Santo. Então o corvo foi, não encontrou nada, não, voltou para a arca. Aí no outro dia ele foi, Noé soltou ele, né, para ver se tinha terra seca, e não voltou mais. Ó. Aí Noé foi, que soltou a pomba foi, não encontrou nada não, voltou para a arca. Aí no outro dia, Noé foi, soltou a pomba de novo, a pomba volta com o quê? Com um galinho na ponta, né? Com um galinho ali na ponta, um raminho de oliveira. Qual que é a árvore, gente? Oliveira. Aí eu vou contar para vocês. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, não é? Então, símbolo da oliveira, quem? Jesus. De novo. Lá em João 15, eu sou oliveira verdadeira. Jesus fala a respeito de si mesmo. E aí, queridos, sai da arca. Noé faz um sacrifício ali para Deus. E agora, o que ele faz? Ele faz, e Deus responde aquele sacrifício de uma outra forma. Responde aquele sacrifício na forma do arco-íris. E o arco-íris é símbolo do quê? Da aliança com Deus, com o homem. Se você buscar na internet, você vai ver que... Prepara já aquela foto da que eu te mandei. Que eu mandei por... Não aquela que você achou na coisa. Ó. O arco-íris, a gente está aqui na Terra, né? Aí a gente vê o arco-íris que jeito? Assim. Meia lua. É um mas círculo, é um é tão círculo. lindo, eu vi uma vez. É? Nossa, eu vi, não, eu nunca vi, mas assim, eu vi alguém, um paraquedista, ele descendo assim, aí ele filmou o arco-íris, eu nunca sabia que ele era uma aliança. círculo, Ele é uma Ele aliança. é um círculo, gente. Coisa mais linda do mundo, eu nunca tinha visto de cima. eu vi. O arco-íris é um círculo. Você já viu? Aham. É um círculo, ele não é uma meia-lua. O arco-íris é um círculo. Então, o círculo fala do quê? Da aliança. E Deus mesmo falou, ó, eu vou fazer uma aliança com vocês. E o arco-íris, Ele é um círculo. olha aí, põe na internet. É arco-íris. lindo. Coloca assim, arco-íris visto de um avião. Eu vi do avião. Ou arco-íris Eu fiquei círculo. impressionada. O arco-íris é um círculo. É redondinho. Então, o arco-íris é símbolo da aliança com Deus. O arco-íris ele é um ciclo completo. Quando que o arco-íris ocorre? Quando chove, mas ao mesmo tempo tem iluminação do sol. Então, ao mesmo tempo que tem o sol, tem a chuva. Aí forma o arco-íris. Então, a luz do sol bate nas gotinhas da chuva e refletem, né? O arco-íris funciona como prisma, então como se abrisse as cores, né? Por isso que dá aquele tanto de cor. Então ele dispersa a cor, né? A gente só vê 7, né? Não é verdade? Mas o arco-íris ele tem cores infinitas, Vai uma entrando na outra, né? tá? Não é só 7 não. Achou aí? Bom, então peraí. Gente, vocês querem ver? Eu acho que rapidinho. Esse aí já tá bom, já dá pra ver, ué. Esse aí já dá pra ver mais ou menos. Depois que passa a chuva, fica aquela água, aquele vapor. Aquela aí de a vapor. gente- Nossa, lindo demais. Gente do céu. Aqui nos coisinhos aqui. Tá lá, eu vou achar um pote.
de ouro. No final. Aham. Pote de ouro. Olha lá, tá Olha lá, vendo, gente? olha que lindo. Ele é um círculo. Mas vocês podem procurar, tem muita imagem na internet, tá? Do Sim. arco-íris. Aí a pessoa tá no avião e tirou a foto, né? É. É lindo. Tá? Agora eu quero falar, para encerrar minha última fala nessa noite, é só um. Coloca pra mim aí a arca, né? Do campo de futebol. Só falar pra vocês terem noção do tamanho da arca. O tamanho da arca, como diz, né? Ah, eu quero Era ir do lá tamanho no... do campo de futebol, gente. É Kentucky. Eu que também tá. quero. Eu Vivo tenho olhando vontade as de ir lá. passagens pra Aham. lá. Ó. Era de um tamanhozinho de um campo de futebol. Ela tinha quantos? Ó, tá aí no verso 15. Ela tinha 135 metros de comprimento. 15 do quê? 135 metros de comprimento. E tinha de largura 22. Então, de largura aqui 22. E de altura ela tinha 13 metros. Aqui era compatível a um prédio de 5 andares, tá? Então, 5 andares e lá, tamanho do campo de futebol, ok? Então, quando você lembrar da arca, você lembra do campo de futebol. Olha lá, Grazi está pondo aí pra gente. Só para você ter noção. Então, o negócio era grande mesmo, né? Então, usava mesmo uns 100 anos aí para construir. Olha só, queridos, e agora eu quero só mencionar que ela era feita de madeira de cipestre e ela foi toda feita do lado, entre a madeira tinha piche com CH, piche ou betume, tá? Não vou entrar em detalhes aqui não, mas eu só quero mencionar agora aquela última foto. O que é cipestre? O que essa madeira tem aí de interessante? Ó. Hã? Você perdeu a foto? Não tá salvo aí, não? Tá tudo certo. Olha quanto Grazi acha ali. Ó, escuta que eu vou ler pra você. Em julho de 2011, um incêndio se alastrou em uma floresta nos arredores de Valência, na Espanha. O fogo durou 5 dias e consumiu 20 mil hectares de área verde. Mas, surpreendentemente, 946 cipestres que faziam parte de árvores foram completamente consumidas pela chama. Então, queridos, o cipreste, não que ele seja uma árvore à prova, né? Prova de água, prova de fogo. Mas ele é resistente. Então, lá em Oséias, gente, tudo tem um sentido na Bíblia, tá? Oséias, eu sei que vocês estão cansados, gente, mas não, o último versículo que eu vou citar para vocês. Oséias 14, 8. Alguém pode ler para mim? Achar e ler para mim, por favor? É só abrir na reportagem que eu te mandei. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Então, esse faia verde é o cipreste. Então, Deus, ele é o cipreste verde. Oséias 14, 8. Ou seja, e ele também refere ao seu povo como ciprestes escolhidos. Está lá em Isaías 37, 24. Meu Deus, coisa linda, né? Então, aí, ó, ela achou. Então, isso aí, ó, foram o que ficou em chamas lá na Espanha, em Valência. E esse aí é o meizinho, só que sobrou com os ciprestes. Depois eu mando para vocês a reportagem num site da CNN, eu já mando para vocês depois. Então, queridos, ó, da BBC, na verdade. E aí, o que mais que tem que nós entendemos, então? Que
Nada, nem a madeira da arca foi escolhida simplesmente por se escolher. Então, se Deus fez questão de escolher até a madeira da arca, não escolheu de qualquer forma, quanto mais a você, quanto mais a sua vida. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus. Comece. Pode seguir para mim, por favor.